Boa tarde a todos. Eu vou prazer receber todo mundo para essa terceira aula desse curso de futuros da fronteira da biologia e da medicina. Vou apresentar a Geise Gomes. A Geise é bióloga, formada pela UFRJ, fez mestrado também lá no Fundão, trabalhando com o modelo de xênopos, que é um anfíbio, uma rã, e fez doutorado, prazer de dizer, comigo, com a Cláudia, trabalhando com peixe-zebra e com biologia do desenvolvimento. E agora ela está também no nosso laboratório como pós-doc, e também trabalhando nesse modelo. E ela já tem a experiência como professora substituta lá no Fundão, dando a aula exatamente de biologia celular e biologia do desenvolvimento. Ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre biologia do desenvolvimento. Tá bem? Obrigado a todos. Sônia, perfeito. Aqui eu preciso abrir o áudio aqui. Oi, tudo bom? Consegue me ouvir? Perfeito. Então tá bom. Eu preciso ativar nada aqui, né? Tá tudo certo. Tá bom. Perfeito. Então tá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a biologia do desenvolvimento e um pouco dos seus desdobramentos, né? Em relação ao que se pesquisa e ao que se faz a partir do momento que a gente consegue adquirir conhecimento nessa área, ok? Tá baixo. Então, acho que agora foi. Então, para começar, eu abro essa questão do que seria a biologia do desenvolvimento. E rapidamente, eu acredito, como muitas vezes já estive com alunos, passa pela cabeça que a biologia do desenvolvimento é estudo do embrião ou o estudo do feto. Então, o estudo do desenvolvimento embrionário, daquele ser, daquele organismo que estaria ali dentro do estágio embrionário se desenvolvendo. Mas a biologia do desenvolvimento abrange outros fatores. A gente também consegue ver que acontece o estudo de biologia do desenvolvimento antes da concepção, então antes da concepção e até o momento da concepção, durante o crescimento e envelhecimento do organismo, ou então quando acontece em algum momento da vida desse organismo necessidade de regenerar algum órgão, aqui exemplo, o fígado, também parte da biologia do desenvolvimento entender como é que está acontecendo esse processo, assim também como acontece a metamorfose. Então, quando a gente pontua o que que seria a biologia do desenvolvimento, o que que ela estaria, né, compreendendo e estudando, a gente vê que existem relações com a embriologia, com a fertilização, com o envelhecimento, a regeneração e a metamorfose. Então, a gente consegue sintetizar dizendo que a biologia do desenvolvimento é a disciplina da biologia que estuda o desenvolvimento dos seres vivos em suas diversas fases. Abrange o crescimento e a diferenciação celular e também a morfogênese. E para que tudo isso aconteça, existem etapas, processos específicos da biologia que precisam ocorrer. Então, a gente consegue elencar aqui que a diferenciação celular é muito importante nesse contexto de biologia do desenvolvimento, o crescimento celular, o comportamento celular, como é que essa célula, em que estado ela está, se ela está migrando, se ela está parada, se ela está duplicando o seu DNA. A relação que essa célula, que esse organismo tem com o meio ambiente, então a ecologia também atua fortemente em cima dos processos de biologia do desenvolvimento, e a gente também não pode deixar de fora a evolução, como que o tempo influencia no desenvolvimento dos organismos, dos diversos organismos, e como isso segrega, né, esses diferentes organismos em relação ao seu desenvolvimento. Então, gente, eu procurei começar explicando um pouquinho cada fase e depois a gente vai ver como é que essa biologia do desenvolvimento é estudada e como ela é aplicada. Tentei dividir mais ou menos assim essa aula. Então, começando pela fertilização, quando a gente olha sobre a biologia do desenvolvimento, a gente não olha apenas a concepção em si, o espermatozoide fusionando com o ovócito, né? A gente também olha um pouquinho antes.
Como é que acontece a formação desse espermatozoide? Como é que acontece a formação desse ovócito? Então, todos os processos fisiológicos, hormonais, né, que levam à formação dessa célula, desse gameta. No sexo masculino, o espermatozoide, no sexo feminino, o ovócito. Mas, a partir disso, a gente também tenta entender como é que acontece a fusão desses dois gametas para formar o zigoto. Então, dentro dessas diferentes etapas, a gente busca entender como é que acontece a capacitação do espermatozoide, que o espermatozoide, quando ele é formado, ele ainda não é totalmente hábil a fecundar. Então, ocorre um processo de capacitação dessa célula. Posteriormente, essa célula, ela precisa passar por obstáculos até chegar no ovócito. Então, não é tão simples essa fertilização. Ele precisa passar por a corona radiata, que são células que ficam em volta do ovócito. Posteriormente, esse espermatozoide também precisa passar por mais uma etapa, né? Ele precisa ultrapassar a barreira da zona pelúcida, que é uma membrana de glicoproteínas que age basicamente como se fosse uma fechadura ali para aquele ovócito, que ele está protegendo aquele portão, vamos dizer assim, para aí sim conseguir fusionar as membranas. A gente consegue ver em detalhe nesse GIF aqui. O espermatozoide ele está vindo aqui, ele consegue passar a barreira e ele consegue fusionar nesse ovócito. E aí, a partir daí, ocorre a junção dos pronúcleos, né? O núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito. Posteriormente, quando a gente consegue gerar, a partir dessa fusão desses dois gametas, o zigoto, começa a etapa de desenvolvimento desse organismo novo que agora é unicelular. Então, começa essa etapa de clivagem. E o que seria a clivagem? A clivagem vai ser a divisão dessa única célula em várias células. Então, a gente começa a ver aqui, ó, divisões rápidas e sincronizadas, e é importante dizer que essa divisão rápida e sincronizada leva ao aumento da quantidade de células, mas não do volume do embrião. Quando chega num determinado momento, ocorre o que a gente diz de compactação dessas células. Então, células que anteriormente a gente conseguia visualizá-las bem separadas, ó, a gente consegue ver bem nesse vídeo, 4 e posteriormente 8 células, células bem individualizadas. Essas células começam a se juntar e se agregar, elas começam a se unir fortemente uma à outra, levando à compactação para levar a uma formação de agora um organismo mais especializado, que a gente chama de blastocisto, que a gente consegue ver nesse vídeo aqui novamente, células que estão em ambientes, em territórios diferentes. Então, aqui mais uma vez, compactação, e aí a partir da compactação a gente consegue ver, ó, que existe um grupo de células desse lado e um grupo de células que ficam em volta. O vídeo é um pouquinho rápido, mas é nesse momento que acontece a compartimentalização desses grupos celulares. E em certos organismos, o desenvolvimento também acomete, leva até a eclosão dessa célula. Porque, como eu disse anteriormente, em volta dessa célula tem aqui a zona pelúcida, dá para ver bem aqui, ó, essa camadinha, como se fosse esse halo. Quando o embrião ele chega no estágio de blastocisto, que é uma idade específica, ele tem que romper essa camada de glicoproteínas, e isso a gente chama de eclosão. Após essa etapa, chega uma etapa muito importante do embrião que a gente chama de gastrulação. É uma etapa que as células que estão agora territorizadas, elas vão se diferenciar para formar tecidos verdadeiros desse embrião, para a partir daí formar estruturas específicas desse embrião. Então, ela é muito caracterizada, a gente consegue ver aqui nesse vídeo, por movimentos celulares. Aqui a gente tem como exemplo um embrião da drosófila, que é a mosquinha da fruta, e é bem interessante que a gente consegue ver esse movimento de células para levar à formação de tecidos específicos. Nessa outra imagem que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu trago agora o embrião de peixe-zebra, e a gente consegue ver claramente o quanto essa etapa é importante que ocorra essa movimentação celular. Então, durante a gastrulação, ela é caracterizada por movimentação celular, reorganização celular, para que ocorra a formação dos três folhetos. E como é que isso está acontecendo de forma geral, que
estou explicando aqui como se fosse um overview, a gente não está entrando em detalhes, mas que são etapas primordiais que acontecem em todos os organismos durante o desenvolvimento. Então, aqui, quando a gente vê, para que ocorra a formação dos 3 folhetos embrionários, é que na gastrulação, o embrião ele tinha algumas camadas celulares e essas camadas celulares começam a se especializar. Então, a gente vê nesse vídeo que antes, numa dupla camada, ocorre uma migração de células para se diferenciar em 3 camadas diferentes. E que camadas são essas? A gente chama de ectoderma, mesoderma e endoderma. São 3 tecidos embrionários, então são os primeiros tecidos a serem formados nesse embrião, que vão dar origem a diferentes estruturas. Então, na ectoderma, a gente consegue ver que há a formação da epiderme, anexos epidérmicos, sistema nervoso, algumas cavidades. Em relação ao mesoderma, há a formação da derme, ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. E em relação ao endoderma, de forma muito geral, a gente vê que forma o sistema respiratório e órgãos do sistema digestório, também o sistema gastrointestinal. Mas o desenvolvimento ele não para por aí, né? Eu falei até um certo momento onde tecidos são formados que são primórdios de estruturas, de órgãos que vão ser formados posteriormente no desenvolvimento. Então, após a formação desses folhetos, a gente vai ter a organogênese, a formação dos órgãos, né? A formação dos membros desse embrião. Mas esse organismo continua a se desenvolver, ele continua a envelhecer, ocorre o nascimento desse organismo e vai ocorrer o desenvolvimento pós-nascimento. E aí, só como um exemplo muito rápido, esse desenvolvimento pós-nascimento, que também é caracterizado pelo crescimento desse organismo, já que a gente muda desde o momento que a gente nasce, cresce e envelhece, mas também tem processos muito interessantes que são processos de biologia do desenvolvimento pós-nascimento, como, por exemplo, a regeneração, quando ocorre a regeneração ou de órgãos ou até mesmo de estruturas completas, aqui como um membro de uma salamandra, e também ocorre durante a metamorfose, organismos que mudam completamente, né, sua proporção corporal. E para que isso aconteça, ocorrem processos que são estudados dentro da biologia do desenvolvimento. Ah, passou rápido. Desculpa, passou direto. Passou muito. Ok. Então tá, gente. Então aí eu me pergunto, então como é que essa biologia do desenvolvimento é estudada, né? Como é que a gente consegue entender essas diferentes fases? Como é é, que, que mecanismos a gente consegue aplicar para conseguir entender o que está acontecendo nessas diferentes fases? Então, assim, quando a gente olha como é que a biologia do desenvolvimento é estudada, então, assim, de forma muito geral, a gente pode estar olhando, né, com um viés genético ou de biologia celular, a gente pode estar olhando por uma modelagem computacional, então, existem modelos computacionais que vão preditar o que está acontecendo durante o desenvolvimento, a gente pode fazer uma análise por microscopia de imagem, por biologia molecular, como as moléculas estão atuando ali durante aquele processo, e também fazendo experimentos, né? Através da embriologia experimental, vendo o que está acontecendo ali com o embrião e utilizando modelos experimentais. Então, de tudo isso aqui, que foi só uma pincelada que eu trouxe para vocês, eu vou focar em modelos experimentais. Então, como é que a biologia do desenvolvimento é estudada? Através de modelos animais. Então, muito geral, eu trouxe aqui alguns modelos que são amplamente estudados. Então, a mosquinha da fruta, que é a drosófila, o zebrafish, que é o peixe. Aqui uma rã, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que é muito utilizada, já foi, ainda continua sendo muito utilizada para o estudo do desenvolvimento. O camundongo, a galinha e aqui o C. elegans, tá? Então a gente consegue ver que diferentes organismos podem ser modelos animais no estudo do desenvolvimento. E tudo isso tem a ver com a pergunta que a gente faz. O que exatamente a gente quer ver? Então, a gente busca um modelo que possa atender melhor, né? Responder melhor as nossas perguntas. Então, desde organismos invertebrados a organismos vertebrados.
E por que a gente acaba, né, escolhendo, buscando diferentes modelos para entender essa grande área? Porque cada modelo vai ter a sua particularidade. E aí aqui também eu não coloquei particularidades de cada um, e sim um overview geral de que a gente quer observar diferentes processos de desenvolvimento, a gente pode buscar entender através de organismos que tenham desenvolvimento externo, que isso facilita o acesso aos embriões. A gente busca embriões que vão ter organismos que têm um ciclo de vida rápido, então a gente consegue ver num espaço curto de tempo o que está acontecendo, né, a longo prazo daquele organismo, desde os seus processos mais iniciais de desenvolvimento até talvez envelhecimento desse organismo. A gente espera também um grande volume de embriões, então quanto mais embriões a gente consegue, né, adquirir ali daquele modelo animal, mais acesso, né, a gente tem de dados daquele animal. Uma característica muito interessante são embriões grandes. Então, uma coisa é a gente tentar estudar um embrião de camundongo, que tem desenvolvimento interno e é um embrião muito pequeno. Outra coisa é a gente olhar o desenvolvimento, por exemplo, aqui de rã e de galinha, que são ovos muito grandes, né? O de rã são ovos de mais ou menos 1 milímetro, e o da galinha a gente tem um ovo, a gente consegue acessar o ovo de uma forma muito tranquila, né? Para observar os processos que ali estão ocorrendo. E uma outra característica que a gente busca também é tentar ver como o genoma e ou a anatomia desses animais podem ser equivalentes a nós seres humanos. Então, existem características, né, que podem ser extrapoladas. Então, quando a gente olha para esses animais e entende que processos estão ocorrendo, isso pode ser, de alguma forma. Tá tudo bem? Ah, tá. Isso pode ser, de alguma forma, extrapolada para o desenvolvimento humano, tá? Que acaba sendo um objetivo final, né, de alguns pesquisadores, entender como é que é o desenvolvimento nessa grande área de biologia de desenvolvimento humano, utilizando esses diversos animais como modelos experimentais. E aí, gente, eu trouxe para vocês o desenvolvimento da RAM, tá? Só como um exemplo do que já se foi compreendido e como a gente consegue extrapolar esses processos, buscando entender cada vez mais o desenvolvimento em outros animais e também em seres humanos. Então, aqui nesse vídeo é bem legal ver, eu não sei se ele está em loop, que esse embrião aqui, que eu já posso dizer que é um embrião, ele tem uma coloração diferente. Ele tem uma região que é mais escura e tem uma região que é mais clara. Acho que ele não está em loop. Uma região que é mais clara. Essa região mais clara a gente chama de polo vegetal e a região mais escura de polo animal. É no polo animal onde estão as células propriamente ditas que vão gerar o embrião, tá? Que vão gerar aqueles 3 folhetos embrionários. E é por essa região mais pigmentada, o polo animal, que o espermatozoide vai adentrar nesse ovócito. E com esse embrião aqui de rã, a gente consegue ver muito claramente, até a olho nu, já que ele tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro, ele é bem grande. A gente consegue ver quando ele foi fertilizado. Então, vocês conseguem ver que tem uma manchinha mais clarinha aqui no polo animal. Essa manchinha é preditora de que o espermatozoide entrou por essa região. E essa rotação, vocês conseguem ver que eles começam assim, a gente consegue ver vários branquinhos e todos começam a rodar. Eles começam a rodar e esconde essa parte vegetal, que é a parte mais clarinha, e só expõe essa parte escura, que é o polo animal. Isso está acontecendo porque, após ser fertilizado, ocorre um processo muito importante no desenvolvimento de rã, que é o que a gente chama de rotação cortical. Então, o citoplasma ele rotaciona. Então, o polo animal ele realmente fica para a região mais de cima. A gente consegue ver de cima todos pigmentados no polo animal. Então, isso a gente consegue ver aqui a olho nu. E no passado,
pesquisadores, como Hans Spemann, também conseguia ver isso. Ele identificava, olha, tem uma diferença de pigmentação. Quando eu olho para a pigmentação, eu consigo ver que tem uma região, vou até voltar aqui para a gente ver esse embrião aqui. Tem uma região mais escura, tem uma região que é médio escura, e por baixo, que está o polo vegetal, uma região mais clara. Então, ele conseguiu observar que ocorria essa diferença quando existia ali a fertilização. E ele descreveu que, após a fertilização, formava essa região de cinza crescente, porque ocorreu a rotação desse citoplasma. E ele foi averiguar o que seria esse cinza crescente, né? Naquele momento, lá por volta de 1930, aqui, ó, nos anos 20, não se sabia o que molécula, que proteína, o que poderia estar agindo ali. Então, esse método experimental de vou olhar o embrião, vou dividir esse embrião e vou ver o que acontece, vou esperar desenvolver. Foi que ele conseguiu ver o quê? Duas situações muito importantes. Quando pegava um embrião, lá com o seu polo animal pigmentado, polo vegetal não pigmentado, voltei. A região de cinza crescente, que parecia ser uma região um pouquinho mais clara, quando esse embrião começava a desenvolver, ele fazia uma primeira clivagem que dividia em dois essa região cinza. E se ele separasse essas duas células, cada célula independente ia gerar um embrião independente, totalmente saudável, com todas as estruturas, com seu desenvolvimento normal. Mas e se ele fizesse um experimento onde ele dividisse esse embrião, deixando uma célula com essa estrutura, com esse fenótipo, né? Esse lado da célula que tinha o cinza crescente e o outro lado que não tinha o cinza crescente, ele observou que o lado que tinha o cinza crescente, a célula que ainda detinha do cinza crescente, desenvolvia normalmente no embrião completo. Já o outro lado, que não tinha o cinza crescente, gerava uma estrutura que ele chamou de belly piece, que é um pedaço de barriga. Não se desenvolvia completamente, não com todas as estruturas, com todos os eixos que a gente fala, né? Um eixo anterior de cabeça, um eixo posterior de cauda. E com isso, né? Anos depois, conseguiu-se entender o que estaria acontecendo. Porque no momento que ocorre a fertilização, então aqui a gente tem um esqueminha bem básico do que está acontecendo ali nesses momentos iniciais de fertilização. Quando ocorre a fertilização, lá no polo animal mais pigmentado, no polo vegetal, que não é pigmentado, tem uma molécula que a gente chama aqui de disheveled. Essa molécula, ela está totalmente apoiada nessa região mais do polo vegetal. Quando ocorre a fertilização, e eu disse para vocês que ocorre a rotação cortical, e a rotação cortical não é nada mais nada menos do que o citoplasma que está mais próximo à membrana dessa célula rotaciona em direção à entrada do espermatozoide. Essa molécula que estava totalmente no polo vegetal, ela é carreada, ela é levada também para uma região mais posterior. E essa região que eu estou chamando aqui mais posterior, ela já vai caracterizar como uma região dorsal. Porque onde está essa molécula de Shepherd vai ser a região dorsal desse embrião. E é nessa região que está essa molécula de Shepherd, é onde foi observado pelo Hans Spemann que está o cinza crescente. Então, o cinza crescente é o local que está de Shepherd. E o que de Shepherd estaria fazendo desse lado? O que essa molécula estaria fazendo aqui? Na verdade, essa molécula está aqui para inibir uma molécula que não deixaria aquela região ser dorsal. Então, toda essa rotação ela é necessária para carrear um elemento que vai ter como função estabelecer naquele lado ali a região dorsal, tá? E existem vias de sinalização que estão atuando nesse momento, mas não vou trazer aqui para vocês. E aí, o legal disso é que nesse momento inicial de desenvolvimento, a gente passou por que processos? De clivagem, é onde as células ali estão se multiplicando. Depois, essas células vão se reorganizar para gastrolar, para formar os três folhetos, os tecidos verdadeiros que vão dar, né, a diferentes órgãos e estruturas desse embrião.
Então, posteriormente, foi visto que naquela região onde tinha aquela molécula, começava a surgir uma outra estrutura. Isso nesse modelo, tá, gente? Essa estrutura, ela chama de lábio dorsal do blastóporo. É uma reentrância. É uma região do embrião onde células, que aqui são do polo animal, começam a invaginar, a entrar no embrião. E nessa região, outras moléculas também se estabelecem. E com essas outras moléculas se estabelecendo nessa região, a gente forma o que se chama organizer. Mas o que que seria esse organizer? Então, voltando novamente lá para meados dos anos 20, a Hilde Mangold, que era aluna do Hans Piemann, ela ficou intrigada de ver aquela estrutura que parecia, né, aquele lábio, aquela reentrância, por isso que foi chamado de lábio dorsal. Ela queria entender o que que aquilo ali estaria induzindo, para que aquilo era necessário. Então, ela gerou um experimento de transplante daquela região. Ela pegou um embrião que tinha essa reentrância, recortou essa parte dessa reentrância e transplantou em outro embrião. Mas em que região? No lado oposto da reentrância. Então, formou um embrião que tinha um lábio dorsal do blastóporo, essa invaginação, e do outro lado, um outro lábio dorsal. E ela foi observar o que estava acontecendo. E ela observou que esse outro lado do lábio dorsal, nesse embrião, gerou um embrião de duplo eixo, gerou um embrião como podemos dizer aqui nesse caso, um embrião siamês, porque tinham dois indivíduos conectados por uma mesma região, tá? E mostrando experimentalmente nessa situação de que um grupo de células, lembrando novamente, lá em 1930 não se sabia que seriam moléculas que estariam induzindo, e sim apenas que existiam células que estão naquela região e que elas podem ter alguma função, elas podem ter algum fator indutor. E ela conseguiu observar que o fator indutor dessas células nessa região induzia um novo eixo, um novo indivíduo, tá? E aí eu trouxe esse vídeo aqui para vocês verem bem bonitinho, que é um professor de Roberts. Ele pega o embrião e ele disseca essa região. Ele está aqui dissecando essa região do embrião. Ele recorta aquela região do lábio e vai transplantar num outro embrião, no lado oposto ao lábio próprio desse embrião, tá? E aí a gente vai ver o que que vai acontecer. É bem interessante. Aí ele transplanta, aí ele está trazendo aqui, ó, transplantando. É realmente pegar um pedacinho de um embrião e colocar em outro embrião, como se fosse um sanduichinho. E espera desenvolver. Então, esse embrião cicatriza e conforme o desenvolvimento ele progride, esse embrião se forma com um duplo eixo, mostrando que aquela estrutura tinha um poder indutor, formadora de eixo, formador de cabeça. E isso, gente, foi tão importante mostrar que essas regiões eram regiões importantes para induzir estruturas no desenvolvimento, que o Hans Piemann ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1935, que infelizmente a Hilde não foi contemplada, mas ele recebeu esse Prêmio Nobel devido a demonstrar que realmente existiam regiões no embrião que vão induzir estruturas, né? E que não importa se ela está no local correto do desenvolvimento, como a gente vê aqui, se ela for transplantada em um outro local, em um outro embrião, ela ainda é capaz de induzir aquela mesma estrutura, tá? E isso é muito importante porque a partir daí foi tentar analisar o quão essa estrutura é conservada. E foi visto que, sim, é uma estrutura conservada entre os vertebrados. Então, no caso da rã, a gente tem o lábio dorsal. Mas se a gente olhar no embrião de galinha ou no embrião humano, existe o que a gente chama de nó. Então, aqui tem um exemplo de um experimento onde foi retirada o nó, que vai ser nesse modelo, nesse animal,
também um local de reentrância, onde as células começam a invaginar, tá? Então, o processo morfológico, ele é muito, muito semelhante, tá? E se esse nó for transplantado em um outro embrião que está lá, ó, com a sua estrutura do nó, ele vai ser capaz de formar um novo eixo. Então, aqui tem o eixo normal desse embrião, o embrião hospedeiro que recebeu o nó transplantado, e ao lado a gente consegue ver que tem um outro eixo. É como se fosse uma outra estrutura dorsal desse embrião. E a gente não precisa parar por aqui. Foi demonstrado recentemente, se eu não me engano, em 2018, onde o nó de um embrião humano foi transplantado num embrião de galinha e se buscava, né, ver se essa estrutura realmente for tão conservada, com moléculas conservadas que têm em seu papel induzir estruturas de eixo, induzir um novo eixo, induzir um novo embrião, será que ele vai ser capaz de induzir um embrião sendo transplantado no embrião de galinha? E sim, foi demonstrado que um nó transplantado no embrião de galinha é capaz de induzir um novo eixo. Aqui a gente vê de forma mais discreta, mas os pesquisadores demonstraram no artigo que esse eixo é viável, realmente formam estruturas de cabeça mais anteriores do embrião e estruturas posteriores desse embrião, tá? Então, é algo muito conservado e que a gente consegue ver dessa forma que entender como esse processo está se estabelecendo, que moléculas estão atuando para o estabelecimento desse processo, é conservado e que a gente consegue entender os processos, tanto celulares e moleculares, do desenvolvimento humano. E aí, aqui, de forma bem geral, eu já trago para vocês que, além desses modelos que eu acabei de falar, a gente consegue ver que esse organize, essa região que gera um eixo, gera um novo indivíduo, ele é conservado entre os vertebrados, tanto que eu mostrei para vocês em rã, mas também em peixe, em galinha, em camundongo e em humanos. Então, essa região de organize, que foi descrito por Spim e Mangold, é conservada entre os vertebrados. As moléculas que ali estão são capazes de induzir um novo eixo, independente em que locais estão e até mesmo em que organismo for transplantado, tá? E aí eu trouxe isso aqui de forma muito rápida, que séculos antes, o Haeckel, que era um biólogo naturalista, ele meio que já comentava, né, que, olha, eu consigo olhar aqui para diferentes embriões de diferentes organismos e existem semelhanças. Então, essas semelhanças em estruturas, em fenótipo, e aí aqui ele evidencia que são essas regiões do arco faríngeo, é uma região que fica aqui na gente, no pescoço, é conservado em diferentes organismos. Então, desde peixe, salamandra, aqui tartaruga, até, ó, coelho e nós humanos. Então, quando a gente olha em algum momento do desenvolvimento, não só estruturas celulares, não só moléculas, mas também estruturas anatômicas podem ser muito conservadas, tá? Então tá, gente. Então, a partir disso, como é que a gente consegue encontrar, né, novas evidências e dados que indiquem como esses processos estão acontecendo, mas como é que a gente pode aplicar esse conhecimento em biologia do desenvolvimento? Então, aqui também, mais uma vez, eu trouxe uma visão geral que a gente pode aplicar esse conhecimento em diversas áreas. Então, desde medicina regenerativa, terapia celular, a gente pode ver a saúde reprodutiva, tratamentos e diagnósticos de doença, toxicologia do desenvolvimento, entender como substâncias podem estar atuando ali, interferindo, né, no desenvolvimento. Pode ser também aplicada na engenharia tecidual, educação e conscientização social, bioética. Então, são muitas as áreas onde esse conhecimento básico em biologia de desenvolvimento pode ser aplicado.
E aí, eu vou falar para vocês algumas áreas que estão sendo aplicadas, mas eu queria recapitular algo muito rápido e que eu não disse lá no começo. Eu disse que durante o desenvolvimento ocorrem diferentes processos, clivagem, gastrulação, mas eu não expliquei por que isso está acontecendo. Então, quando os organismos começam a desenvolver, e se organismos vão ser organismos pluricelulares, eles começam a partir de uma única célula, né? Que foi a junção dos dois gametas, espermatozoide e o ovócito. Então, precisam ocorrer processos fundamentais, que são o quê? Proliferação celular. Essas células precisam, né, sair de uma única célula e se tornar várias células, porque nós somos organismos pluricelulares, como vários outros. Precisa ocorrer interações célula-célula, porque isso é importante para se comunicar. Então, uma célula interage com a outra, se comunica com a outra para coordenar o que cada uma vai fazer, para onde ela vai, o que que ela vai sinalizar, tá? E a partir daí, essas células precisam se especializar. Ou a gente pode dizer melhor, se diferenciar. Então, eu preciso gerar ali, naquele grupo de células que antes não eram células diferenciadas, né? Elas precisam se diferenciar em células, o que vai ser do músculo, o que vai ser do neurônio, o que vai ser do osso, tá? Então, elas começam o seu processo de diferenciação. E com tudo isso, como eu disse anteriormente, elas precisam se movimentar. Então, chega a partir do momento que as células fazem o movimento celular para se rearranjar e para formar os tecidos e os órgãos, tá? Tudo isso com o intuito de formar diferentes células que vão compor o organismo. Mas o que está acontecendo enquanto essas células estão diferenciando? Então, só uma ideia geral do que está acontecendo, gente. Quando eu tenho um ovo, um zigoto fertilizado, e ele vai passar por processos de clivagens, começa a se especializar em estruturas, ó, como a blástula, que foi o blastocisto que eu falei para vocês anteriormente, vai gastrular para formar os três tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Esse desenvolvimento ocorre através do tempo. Enquanto o tempo vai passando, a gente começa a observar que, lá no início do desenvolvimento, aquele ovo, aquela célula ovo, aquele zigoto, ele tinha uma potência muito grande. E o que eu quero dizer com potência grande? Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser osso, músculo, neurônio, tá? E isso indica o quê? Essa célula, que pode ser muita coisa, ela é pouco determinada. Então, ainda não foi explicado a ela, ainda não foi mostrado a ela. Então, você precisa ter isso para se tornar isso, tá? Mas com o passar do tempo, essa célula, esse zigoto vai se multiplicando em número de células, vai se organizando, vai formando tecidos. Isso vai gerando o quê? Uma determinação desses grupos celulares. Então, a gente começa a mostrar aqui, por exemplo, na gastrulação, a ectoderme é um tecido especializado, é um tecido já determinado a se tornar X tecidos e estruturas desse embrião. Ele já não pode ser tudo o que o embrião poderia ter, tá? Assim como a mesoderme e assim como a endoderme. São as especializações. Então, o aumento da determinação celular e, com isso, diminui a potência celular. Essas células não podem ser mais tudo que elas poderiam ser. E o que que eu quero dizer com isso? Porque entendendo essa característica de potência celular, a gente consegue entender até que ponto essas células podem ir ou não, tá? Então, lá no início do desenvolvimento, enquanto eu ainda tenho o zigoto, eu tenho a célula zigoto como totipotente, porque o zigoto ela pode se diferenciar em qualquer tipo celular, tá? Desde o osso ao neurônio. Conforme o tempo vai passando, essas células vão se especializando, eu vou diminuindo a potência. Então, quando agora eu tenho um grupo de células que só podem se tornar um embrião, eu tenho células pluripotentes, tá? Elas podem ser muitas coisas, mas elas não podem ser coisas como, por exemplo, porque aqui não acontece em todos os embriões, mas, por exemplo, desenvolvimento interno, existem os anexos embrionários, como a placenta, vocês devem conhecer. A placenta não é um órgão do embrião, é um órgão anexo ao embrião. Então, quando ele era um zigoto, ele poderia fazer o embrião e a placenta. Mas quando ele se diferencia nesse grupinho de células aqui, ó, na blástula, o blastocisto,
esse grupinho de células aqui eu chamo de massa celular interna, essas células têm um caráter pluripotente. Essas células só podem ser células do embrião, elas não podem mais ser células da placenta, ok? Conforme esse embrião ele vai desenvolvendo, essas células vão perdendo, né, a potência. Então, agora, se eu tenho, por exemplo, células da linhagem do sangue, as células da linhagem do sangue, elas só podem formar células de de série branca ou de série vermelha. Elas não podem mais ser células do músculo. Então, elas são células multipotentes. Elas podem se diferenciar em alguns tipos celulares. E no fim, até a gente chegar na unipotência, onde as células só conseguem se diferenciar num único tipo celular. Ela chegou no seu maior grau de diferenciação, tá? E aí, gente, eu trouxe essa ideia para explicar onde a gente pode aplicar esse conhecimento. Por quê? Porque o embrião, lá no início do seu desenvolvimento, vai ter um grupo de células, como eu disse aqui, vou até voltar aqui, que são as células da massa celular interna. São células que podem formar o embrião. Tudo que o embrião tem. E essas células são chamadas de células tronco embrionárias. Então, os pesquisadores entenderam que, se eu pegar esse grupinho de células da massa celular interna, que são as células tronco embrionárias, e eu cultivar essas células, e depois pegar essas células cultivadas e injetar em um outro embrião, o que que iria acontecer? O que que poderia ocorrer? E foi visto que essas células, elas conseguem se associar àquelas células que já estão ali naquele embrião e conduzir o desenvolvimento normalmente. Então, aquele embrião, nesse caso desse experimento, foi no camundongo, nasce um embriãozinho quimera, onde células são daquele embrião que foi o hospedeiro e outras células que foi do doador consegue se desenvolver normalmente e compor as estruturas daquele embrião. E aí, né, se foi perguntado, mas o que que estaria acontecendo? Quais são os fatores que estão, né, caracterizando aquela célula a ser daquela forma? Então, os pesquisadores conseguiram ver que, pegando essas células tronco-embrionárias e cultivando com diferentes moléculas, aqui, por exemplo, um ácido retinóico, e posteriormente colocando algum hormônio, ou então aqui colocando um fator estimulante de colônia de macrófago, interleucinas, com diferentes fatores, diferentes moléculas, leva a diferentes processos de diferenciação. Então, as células tronco-embrionárias podem se tornar adipócitos, neurônios, macrófagos, músculo, neurônio, isso numa cultura celular, e não mais aqui no contexto de um organismo, né? No contexto de um embrião hospedeiro, onde nesse embrião hospedeiro também vão ter, né, descargas de sinalizações que vão influenciar essa célula a diferenciar. Então, foi entendido que existem fatores específicos que levam à diferenciação dessa célula. Com isso, pesquisadores conseguiram também ir mais a fundo. Então, se existem fatores específicos que levam à diferenciação, também existem fatores específicos que mantêm o caráter tronco dessa célula, né? Então, foi visto que pode-se pegar células já diferenciadas, induzir com fatores corretos. Aqui é exemplo de um OCT4, que é um fator tronco, pode gerar uma desdiferenciação. Então, essas células que antes eram diferenciadas, elas voltam a ser células tronco pluripotente induzidas, porque elas foram induzidas a ser tronco, porque nelas foram induzidos fatores com caráter de manutenção tronco. Então, gente, nesse experimento aqui é bem interessante, mostrando que células adultas diferenciadas, aqui fibroblastos, quando elas são imersas no meio que contém fatores tronco, né, da manutenção do estado tronco da célula, ocorre uma reprogramação dessa célula. Essa célula começa a recapitular momentos antes da diferenciação. Então, essas células voltam a um estado tronco
induzido, tá? Então, são células-tronco pluripotentes induzidas, e a partir daí, pode-se agora colocar outros fatores, como a gente viu anteriormente, qualquer um desses fatores e outros, essa célula que antes era um fibroblasto, ela pode se tornar diferentes outros tipos celulares, ok? E isso gerou também um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina recente de 2012, onde esses dois pesquisadores conseguiram demonstrar que a célula ela consegue ser reprogramada. E por que ela consegue ser reprogramada? Porque no DNA dela, ela tem tudo o que ela já foi e o que ela precisa ser. A única diferença é o estímulo que ela precisa ter. Então, se ela tem um estímulo para se tornar uma célula tronco, ela volta, ela se reprograma, ela recapitula aquele estado tronco, tá? Então, dois pesquisadores, o Yamanaka e o Gordon, ele mostrou num contexto de embrião, e isso é bem legal, porque nesse contexto do Gordon, ele não está manipulando moléculas, ele não colocou moléculas ali naquela situação para gerar um estado tronco. E sim, ele demonstrou que se pegar um núcleo somático, o núcleo de uma célula qualquer, vamos colocar aqui, o núcleo de uma célula epidermal, e se for colocado dentro de um ovo, o que tá, o que tá naquele ovo, a característica que aquele ovo tem, que é ser embrionário, consegue reprogramar aquele núcleo que antes era de uma célula somática adulta. Então, ao invés daquele ovo se tornar uma célula epitelial, já que ele estava com o núcleo de uma célula epitelial, não, ele reprograma aquele núcleo e faz aquele núcleo recapitular o desenvolvimento. Nesse caso, se desenvolver no embrião normal. Então, esses dois dados demonstraram essa capacidade de reprogramação celular através de fatores externos. E aí, o que que isso tem a ver? Isso tem a ver algo muito importante, porque como essas células tronco pluripotente induzidas, é possível fazer terapias celulares em ampla escala, e isso já está sendo feito, né? Então, um paciente que, por algum motivo, tem células em alguma parte do seu corpo com algum defeito, essas células podem ser retiradas, reprogramadas e depois recolocadas no paciente para ver se essa célula ela consegue exercer a função dela de saudável, tá? Então, isso pode ser feito de diversas formas. Nesse caso, existe, né, a retirada das células, existe a informação desses fatores que vão reprogramar. A partir do momento que essas células estão reprogramadas, né, elas estão ali naquele estado tronco, vai ocorrer agora a diferenciação. Então, essa diferenciação pode ser de diferentes formas também, gente. E essa diferenciação vai levar a ter essas células uma possibilidade de um tratamento externo a esse indivíduo. Então, essas células podem ser tratadas e posteriormente podem ser até, que eu vou até mostrar para vocês, elas podem ser reprogramadas geneticamente e depois realocadas nesse indivíduo para exercer normalmente a função. E aí, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês, que também é mais recente, onde células, nesse caso aqui, células neuronais, então neurônios dopaminérgicos que antes não conseguiam exercer essa sua função, eles foram o quê? Reprogramados. Então, eles foram retirados, reprogramados, tá? Em vivo, e posteriormente, né, colocados. No paciente. E esse neurônio foi capaz de ser um neurônio dopaminérgico saudável, né? Capaz de se comunicar, que antes esse paciente não tinha mais a função de comunicação desses neurônios. E, de forma muito rápida, né, gente, sem entrar em detalhes, como é que cada coisa está sendo feita, tá? Uma outra coisa muito importante que já vem sendo feita há um bom tempo é que, entendendo como os processos ocorrem e quais moléculas estão atuando ali na formação daquele processo, a gente consegue prevenir malformações.
Então, eu trouxe aqui para vocês só a ideia do desenvolvimento nervoso, porque durante o desenvolvimento nervoso do embrião, existem regiões que a gente chama de fechamento do tubo neural. Então, nessa região mais dorsal, nas nossas costas, existe regiões de fechamento. Então, aqui é um videozinho só para mostrar que esse tecido, ele primeiro se organiza de forma aberta e depois ele se fecha, formando um tubo, que posteriormente vai ser formado aqui, o nosso cérebro e nossa medula espinhal. Então, se é necessário ter esse fechamento, e esse fechamento acontece de algumas formas, tá? E isso depende de que modelo a gente está olhando, de que organismo a gente está olhando, mas o fechamento tem que ocorrer, e isso é certo. Foi investigado o que exatamente está ali atuando no fechamento, tá? Então, aqui, um animal modelo, novamente, a rã, mostrando que para que ocorra o fechamento, existem proteínas específicas para fechar essa região. Então, aqui nesse vídeo, a gente vê esse tubo se fechando, e nesse caso aqui, ó, não há o fechamento. Se não tem essas proteínas que são importantes para o fechamento, não ocorre o fechamento. Tanto em rã, formando o que a gente chama de espinha bífida, então regiões da estrutura nervosa, né? Se a gente for colocar, a gente, então, região da medula que está exposto, que ainda está aberto, tanto em camundongos. Isso também é visto em camundongos. Se ocorre uma diminuição ou uma falta de certas moléculas, esse tubo neural não se fecha, então ocorre essa formação de espinha bífida. E para isso seja prevenido, isso já acontece, já é disponibilizado como uma medida pública de saúde pelo SUS, ocorre a suplementação por ácido fólico, que é a vitamina B9. Por quê? Porque foi visto que a vitamina B9 é uma molécula importante para diversos processos celulares, tá? Então a gente consegue ver aqui por metilação de proteínas, aqui também de lipídios, para que forme proteínas corretas que atuem no fechamento do tubo. Então, quando se tem ácido fólico em níveis corretos, esse tubo neural ele fecha normalmente, formando as estruturas neurais, como o cérebro e a medula, de forma normal. Mas se não tem, ocorre a formação aqui, como exemplo de espinha bífida, ou podem ocorrer problemas até maiores, como a anencefalia, quando realmente a estrutura não conseguiu desenvolver nem até um certo ponto, tá? Então, é bem interessante ver que o conhecimento em pesquisa básica em biologia do desenvolvimento já é aplicado largamente na saúde, nesse caso aqui, na prevenção de malformações congênitas. Um outro ponto bem interessante é a fertilização in vitro. Então, todos esses processos de biologia do desenvolvimento, de entender como é que está acontecendo o desenvolvimento dos gametas, a preparação desses gametas para a fertilização, como esses gametas conseguem se relacionar para que ocorra a fusão de membranas e que ocorra a fertilização, todos esses conhecimentos básicos são utilizados nesse nesse aspecto de fertilização in vitro. E isso também não vem há pouco tempo, né? Isso já é feito há um bom tempo. Existe, desde lá do início dos anos 50, entendimento que essa célula pode ou não ser congelada. Então, entender que o espermatozoide pode ou não ser congelado, que posteriormente entender se o embrião pode ou não ser congelado, tá? Todos esses experimentos foram feitos e vistos em modelos animais e extrapolados para a embriologia humana, né? E mais recente, a gente consegue ver até processos automatizados, né, de reconhecimento, de desenvolvimento daquele embrião e de escolha de um embrião mais viável, do embrião que vai ter mais capacidade, podemos dizer, de sucesso se ele for reimplantado. Um outro ponto também bem relevante, bem fresquinho nesse caso, esse aqui foi desse ano, são os casos do xenotransplante. E isso acontecendo, né, através de diferentes espécies, né? Por isso xenotransplante.
Porque para a gente já é muito natural, né, ver transplantes de órgãos ocorrendo normalmente entre nós humanos, mas alcançar, né, esse nível de conhecimento onde podemos ter um órgão viável crescendo em uma outra espécie, né, num organismo de uma outra espécie, e depois esse órgão ser transplantado num humano e esse órgão conseguir, né, exercer as funções do órgão e trazer sobrevida a esse humano foi algo assim muito importante dentro da área, né? Como é que isso poderia ser feito? Primeiro, o entendimento da embriologia, né, do desenvolvimento, não só das estruturas, mas também do órgão, da compatibilidade, né, que aquele órgão, de forma anatômica, né, ele pode ter com nós seres humanos, mas também da engenharia genética, né? Não, é aqui. De ser modificado geneticamente vários pontos, onde é retirado genes específicos do porco, onde são adicionados genes importantes, tá? Humanos. Tudo isso é importante para que, quando esse órgão, depois que foi desenvolvido nesse porquinho, né? Porque se desenvolve um porquinho geneticamente modificado, tá? Não é só o órgão específico. É, esse porquinho, ele cresce num ambiente estável, num ambiente controlado, onde tudo é manipulado, né, da melhor forma para ver se aquele órgão ele vai se tornar viável para um transplante e posteriormente esse órgão é retirado e ele é transplantado num ser humano, tá? Existem diferentes formas disso ser feito. Depois desse transplante, existem diferentes métodos que precisam ser tomados, né? Aqui a gente tem até como exemplo, esse paciente tem que estar imunorreprimido por todo o tempo, né? Que acontece no transplante de órgãos entre humanos, também acontece nessa situação, mesmo tendo essa mudança genética, mas a questão aqui é que já é realidade. Já é possível modificar geneticamente, manipular embriologicamente e se conseguir órgãos para xenotransplante em humanos. Então tá, então para terminar, né, eu trouxe só um overview também do que seria o futuro na biologia do desenvolvimento. E eu trouxe esse vídeo que eu acho ele muito bonito, mostrando cada célula, nesse caso, cada célula do cérebro da drosófila, da mosquinha da fruta. Então, estudando o animal modelo, mapeando todas as células, a gente consegue entender como é que os processos estão acontecendo e realmente extrapolar para outros modelos até conseguir extrapolar para humanos. E o futuro na biologia de desenvolvimento, também é bem amplo. Cada vez mais a gente tem a tecnologia ao nosso lado, né? Então, a partir do momento que a gente tem o CRISPR como uma ferramenta de edição gênica muito forte, e isso está sendo cada vez mais utilizado para manipular geneticamente, inserindo ou retirando diversos genes para tentar entender o que está acontecendo, tá? Também tem os organoides, então, células que são preparadas, tem diferentes métodos, né, que são necessários para gerar organoides, isso depende de diferentes tipos celulares, de diferentes ambientes, se está em 2D, 3D, enfim. Mas existem organoides sendo feitos para tentar entender num processo um pouco mais em vivo, seria um pouquinho do híbrido, porque tem um caráter tridimensional, mas ainda é numa placa de Petri, tá? Mas tentar entender como acontece o comportamento celular nesse processo de desenvolvimento. Então, a gente consegue ver que modelagem in vitro, entender a plasticidade e reprogramação dessas células, entender de forma comparativa, então isso é muito importante também. O animal modelo ele não é utilizado apenas para extrapolar o conhecimento para o humano, mas o entendimento do conhecimento na pesquisa básica é muito importante. Campos da bioinformática, então
entender o que cada célula está fazendo naquele ambiente embrionário é muito importante. Medicina regenerativa, então, tendo uma área da medicina onde é um tratamento, uma terapia especializada, tá? Então, a gente pega a célula do paciente, a gente consegue, através da célula do paciente, fazer diversas coisas, tá? E também prevenção de malformações, eu acabei falando isso, falando do tubo neural. Atualmente, muitas modelagens computacionais prevendo, né, comportamento celular, microscopia em alta resolução e em tempo real. Então, a gente consegue ver no em vivo como essas células estão se comportando e ver a progressão dessa célula, né? Como é que ela vai agindo e o que que ela vai produzindo ao longo do tempo. E aqui, como por último, né, vendo, né, como que é a evolução desses processos ao longo do tempo, como o impacto, né, ambiental, as mudanças climáticas também podem estar atuando no desenvolvimento. E eu deixei por último, eu não trouxe aqui para a gente, como forma de apresentação, mas a gente pode até conversar. A gente está se encaminhando cada vez mais a testar em embriões humanos esses processos, né? Se entende muita coisa do que está acontecendo em modelos animais. E a gente quer ver até que ponto isso se pode ser extrapolado para embriões humanos. Então, o futuro da biologia do desenvolvimento em embriões humanos é tentar entender a bioética por trás disso tudo. Até onde a gente pode ir, até onde a gente pode se utilizar de embriões humanos para entender processos, né, de desenvolvimento humano. E é basicamente isso, gente. Obrigada. Trouxe aqui no finalzinho um videozinho de um peixe zebra. E qualquer pergunta, qualquer questão, tô aberta. Obrigada. Eu tenho que ligar aqui. Obrigada, Geise. Gostei muito da aula, da palestra, foi muito, muito boa. Você é muito didática, tem muito jeito para dar aula. Fiquei lembrando, não sei, o Manel, de quando eu tinha aula de embriologia, quando eu entrei na faculdade de biologia da UFRJ, em 1980 e poucos, a gente tinha projeção de slides de embriologia. E hoje você deu uma aula de embriologia, biologia e desenvolvimento, toda com filmes, com uma parte dinâmica. É um bocado diferente, né? Assim, o impacto, quantidade de coisa que se sabe hoje em dia com esses vídeos é enorme, e você trouxe isso para a aula, que é muito bacana mesmo. Gostei muito, muita coisa eu já sabia dessa área, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca tinha pensado, foi no comecinho da apresentação, que você falou dos movimentos celulares. Aí tinha uma imagem que era, não vou me lembrar agora, das células todas se mexendo, linda, fluorescente. Não sei, se era ou faloidina, marcando actina, ou caderina. As células todas se mexendo, né? Que é muito bonito e tudo. E eu queria saber, realmente, eu não sei a resposta. O que que se sabe do que coordena esses movimentos? Além de, lógico, de molécula de membrana e do citoesqueleto, mas o que está empurrando essas células? Né? Se você sabe alguma coisa, que eu fiquei com vontade de estudar Ah, isso. sim. Tão Eu bacana. posso dizer de forma geral que não, eu não sei, porque eu acho que isso é uma questão que ainda ninguém conseguiu explicar exatamente. Eu achei bem legal que você perguntou quem é que está empurrando, mas quem é que está empurrando, quem é que está puxando? Então, existem fatores que coordenam um caminho, né? Existem células que são quimioatraídas, tem células que atraem, tanto que quando eu falei do organize, aquele centro ali organizador, ele realmente estabelece que aqui tem que acontecer algo. Mas para onde elas vão seguindo territórios que estão do lado de respostas de células que estão do lado. Mas não sei responder. E até onde eu pude buscar, não se sabe responder. Lembra quando eu fiz aquela apresentação do Unjammed Transition? Das células coletivamente migrando? Existem forças físicas que atuam ali, às vezes nem é sempre uma sinalização específica, mas não existe um marco. Quem é que está puxando, quem é que está empurrando? As coisas estão acontecendo.
é um rio, né? É um rio ali acontecendo. Desculpe, eu esqueci de perguntar se alguém que está remoto, se tem alguma pergunta. Estou vendo que tem muitos elogios para a aula da Geise, mas se quiserem fazer alguma pergunta, só botar no chat, pessoal. E eu não sei se Daisy, Dulce, gostaria de fazer algum comentário? Manel também, se quer falar alguma coisa? Então, Geise, parabéns, ótima apresentação. O uso de filmes é bacana, muito bom. Você explorou muito esse recurso. Eu vou fazer meio que uma pergunta, meio que uma provocação. A gente outro dia assistiu a aula da Thaís e ela falou dessa história de terapia de célula-tronco, ela chegou a falar de transplante e, por exemplo, no caso de sangue, a gente sabe que existe transplante de sangue autólogo, heterólogo, já há muito tempo, mas que hoje em dia você pode fazer talvez transplante de sangue com célula pluripotente e tal. Eu acho que o transplante de sangue ele tem um lado de biologia celular, de entender qual era a lógica, e depois você tem que transplantar uma célula pela outra. Então, o lado médico é muito simples nisso. Agora, eu penso na questão de você fazer uma célula-tronco, você reprogramar um órgão, vai ser uma coisa que a medicina sozinha não vai conseguir fazer. Porque ou você vai colocar só a célula no paciente, que é o que está se fazendo, você injeta e torce para dar certo, ou você vai fazer uma engenharia celular. Você vai ter que ter um desenvolvimento in vitro de um embrião. Quer dizer, será que a medicina regenerativa vai ter que voltar para a embriologia? Entendeu a pergunta? No sentido de que para você fazer estruturas, para você refazer um rim, é um conhecimento que o médico vai ter que ser um biologista do desenvolvimento? O que você acha? Olha, eu acho a engenharia tecidual está vindo com muita força, até na ideia de printar, né, de imprimir órgãos. Eu não sei que especialista poderia estar aí na frente conduzindo, mas eu acho que minimamente algo multidisciplinar tem que ter. Eu acho que tem que ter vários especialistas, desde o cara que sabe operar corretamente aquela impressora, né? Mas, olha, também não sei responder diretamente como é que vai acontecer, mas eu espero, de alguma forma, que a gente consiga alcançar esse nível tecnológico e de, quem sabe, ter pelo menos scaffolds, né, de órgãos, e a partir daí, olha, eu pego a sua célula, seu fibroblasto, sua célula epitelial, o que seja, e eu consigo reprogramar e gerar um órgão. Mas, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu não acredito muito nisso. Porque olhando para a embriologia, a tridimensionalidade da coisa, a forma como as células elas migram, conversam e elas se provocam. Você falou, vou fazer uma provocação, mas acho que as células se provocam. Eu acho que nem tão cedo a gente vai ter acesso a essa informação. Fazer com que isso in vitro seja feito. Geise, então, obrigada a todos que assistiram remotamente, presencialmente, e na terça-feira que vem vamos estar aqui de novo, às 4 da tarde, tá? Obrigada, Chan, também pela ajuda. Boa tarde a todos.